consolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver. Em minha direção sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, que mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver. Em minha direção sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aleluia, Deus. A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. É com grande prazer, com grande satisfação, e mais uma vez nós estamos aqui, e eu quero estender minha gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele está nos dando de falar do Teu amor, de falar da Tua palavra, de falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu quero mais uma vez pedir a colaboração de vocês, que vocês possam estar compartilhando, divulgando aí nas suas redes sociais, nos ajudando a divulgar o Evangelho de Cristo, e que com a sua ajuda a gente possa alcançar mais pessoas, a gente possa alcançar mais vidas, e acima de tudo alcançar que esse Evangelho seja entrando nos lares das pessoas, e as pessoas sejam renovadas, transformadas, curadas em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, é feriado, né? Muitos estão aí viajando, muitos estão aí passeando, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para falar um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco aí durante toda a semana. Eu quero aqui, antes de cumprimentar a minha esposa aqui, agradecer a cada um de vocês aí dos outros grupos, né, que a gente tem compartilhado, e a gente sempre vê o nome depois. Só vai aparecer o nome aqui quem é amigo nosso no Facebook, e muitas vezes a gente só consegue ver isso depois. Mas eu quero mandar um abraço aqui antes, um pessoal aí que a gente tem sempre acompanhado, que tem nos prestigiado, né?
a irmã Rose Aleixo, né, a irmã Priscila Barreto, aí já estendo meu abraço para o Marcos Barreto também, o Joel Freitas, né, mora ali no Jardim Oasis, né, Deus abençoe a vida do Joel Freitas, que sempre está aí acompanhando, a Jussara, também a Denilde da Cruz, o meu sobrinho lá de São Paulo, o Tiago Fernandes, né, e vai um abraço para toda a família dele também, a Fátima Lima, o Fernando Carlos Gonçalves, que entrou aí, fazia um tempinho que eu não via ele por aqui, mas eu sei que sempre está aí assistindo pelo grupo, Deus abençoe a sua vida, Fernando, a Rita, né, que é aí a namorada do Wagner Ferreira, que também entrou por aí, também a Janete, Wesley Gomes, o Samuel Macedo, que é meu primo, Deus abençoe, a Paloma Letícia, que é a nossa vizinha aqui, o irmão Takal, né, que sempre acompanha pelo grupo Diácono, a Mira Guida, né, o Luizinho Pereira, que sempre está acompanhando a gente também, o irmão Francisco Bezerra, que Deus abençoe a vida de vocês, a Rosângela Bolfin, a irmã Valmira, que sempre estão compartilhando aí as nossas mensagens, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, já já a gente fala aqui o nome de quem está entrando aqui, pelo Facebook da minha esposa, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor, irmãos. É gratificante estarmos mais aqui, mais um dia, né, para falar da palavra do Senhor. E você falou do Fernando, né, que está aí conosco. Que Deus abençoe a sua vida, Fernando. Também está conosco o meu irmão, né, o Wagner, a Rita também deve estar assistindo com ele. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, seu ministério. O presbítero Almiro Cardoso, a irmã Paula, a Maria Vitória, a Maria Eduarda, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua casa, a sua vida. A irmã Jéssica Barbosa e a irmã Maria, irmão Zé, lá de Sumaré. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Carlito também, dá um abraço no Carlito aí. Isso, que Deus abençoe a sua casa, viu, irmã Maria, Jéssica? Que Deus abençoe grandemente, que o Senhor venha continuar usando vocês de maneira extraordinária, como o Senhor sempre tem usado, né, os seus filhos na casa dele, fora da casa dele, e nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Como a gente não podemos deixar de levar o ID, a palavra do Senhor, porque muitos necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém, queridos? Curva sua cabeça aí, vamos iniciar com uma oração nessa noite para a gente entrar na palavra de Deus, porque Deus tem muito para falar conosco nessa noite. Curva sua cabeça, leve seu pensamento a Deus. Amado Deus, querido Pai, nessa noite, graças nós te damos e mais uma vez, Pai, sentimos a sua real presença nesse lugar. Pai, que a tua presença venha invadir corações, lares, e que a tua paz dentro dos lares de cada um que vai assistir agora ou depois, Pai. E mais uma vez eu te peço que mais uma vez o Senhor venha usar esses teus servos na tua presença e venha falar com a tua igreja nessa noite. Eu peço que o poder do teu Espírito Santo venha invadir lares e faça morada no coração dos teus filhos nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, fale conosco, nos abençoe com a tua palavra nessa noite. É o que nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem mais alguém lendo aí, não? Não. Então vamos para a palavra? Vamos falar para... Irmãos, eu quero só falar aqui algo. Eu estava preparando aqui, e aí alguns irmãos aí podem ver que eu entrei ao vivo aí uns 40 minutos antes. Sem querer eu bati ao vivo aí começou só o teto, né? Mas assim, peço perdão para os irmãos, porque a gente começa a mexer aqui com as coisas e eu sem querer bati a mão aí, mas tentei apagar, mas não deu certo. Mas agora já estamos aqui, né? Vamos levar a palavra do Senhor. E o Senhor falou fortemente ao meu coração. Hoje, né? Não sei se aí na sua casa choveu, ventou. E na hora daquele vento o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo sobre algo, sobre fé. E o que nós temos colocado diante do Senhor, né? Qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho da minha e da sua fé diante do Senhor, diante de Deus? Como que Ele vê? Como é medida? Porque a palavra do Senhor diz, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é bem pequenininho. Ele é bem pequenininho. Se ele for do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor Ele já sabe aquilo que você está necessitando e Ele vem e abençoa a nossa vida, amém? Entrou agora aí o seu João Arruda, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, seu João Arruda, na sua família,
a vida da Dona Alice, a vida do João César, a vida da sua filha, das suas filhas, que o Espírito Santo venha estar sempre dentro da sua casa, que o Senhor venha abençoar grandemente o Senhor, amém? E o Senhor me deu um texto, me levou num texto lá em Mateus 8, 27. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque aqui no começo eu estava lendo aqui, 8, 23. É que eu não estou enxergando direito. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia na mão. 8, 23. Quando Jesus chegou à região... Espera, deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê o 23? Isso mesmo, né? Jesus subiu num barco e seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. E os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é a pequena fé de vocês? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e no mar? Aleluia. Amém? Quero mandar aqui um abraço para a pastora Gileu também, que acabou de entrar. Que Deus abençoe a sua vida, pastora Gileu, a vida da Fernandinha, a vida da irmã Fátima, que o Senhor venha abençoar a sua casa. E hoje o pastor trouxe uma palavra abençoada para o Senhor. E aqui a gente vem aprender algo da parte do Senhor, exercitar a nossa fé. Porque aqui os discípulos eles estavam com Jesus ali no barco. Mas quando eles viram essa tempestade vindo, eu imagino o barco balançando, água entrando dentro do barco, e eles começaram a se preocupar, a terem medo, a se amedrontar com o vento e com a tempestade que estava vindo, que estava chegando. E o que eles fizeram? Eles foram pedir socorro a quem? A Jesus. Mas Jesus estava lá, dormindo, quietinho no canto dele, porque ele sabia que aquilo ali era só um vento que estava só passando, era só algo que estava passando. Mas muitas das vezes, trazendo para o nosso lado espiritual, nós começamos a ver a nossa vida, as tempestades que eu posso dizer para você, são as nossas lutas, são as nossas adversidades que a gente vive no dia a dia, que não é fácil, né? A gente vê muitas coisas acontecer próximo da gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e isso nos deixa, vamos dizer, abalado, nos abala espiritualmente, porque a nossa alma ela fica aflita, ela fica angustiada. E nesse momento os discípulos também ficaram angustiados, porque hoje quando começou a ventar e a chover, eu não estava em casa, eu estava na casa do meu sogro, e começou a chover muito forte e ventar. Mas quando eu vim para minha casa, aqui não tinha nem chovido, nem ventado, mas lá na região da casa dele tinha ventado. E muitas das vezes na nossa vida é assim. A tempestade, às vezes, na minha vida é tão grande, mas a vida de alguém que está próximo a você olha e fala assim: mas por que você está assim? Cadê a sua fé? Mas porque na casa dela não ventou, não choveu, não teve tempestade. E muitas das vezes nós levamos, como que eu posso dizer? Nós chegamos diante do Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso, socorro, Senhor. Me tire dessa aflição, me tire dessa amargura que eu estou vivendo, Pai. Mas o Senhor, Ele vem aqui e diz: por que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Se eles soubessem, irmãos, com quem eles estavam, quem é que estava ali do lado deles, eles não iam ter medo. Eu e você, nós não devemos ter esse medo. A nossa carne, ela é fraca, sim. Nós temos medo muitas das vezes das situações que a gente entra, nas situações que o inimigo vem e se coloca na nossa vida. Mas aqui o Senhor usou um termo, pequena fé, não para menosprezar os discípulos,
mas sim para encorajá-lo a crescer na fé. Muitas das vezes o Senhor permite na minha vida e na sua essas adversidades, essas coisas acontecendo na minha vida. O que você hoje está passando é permissão de Deus para você ter coragem para enfrentar o mundo que está aí na nossa frente, porque nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos, nós estamos aqui somente de passagem. Mas a nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, no Senhor, não no mundo. Aqui a tempestade, ela mostra para mim e para você o mundo. O mundo vem muitas das vezes tentando nos atingir, tentando nos tirar da presença de Deus, tirar do foco que é Jesus Cristo. E aqui os discípulos eram homens que andavam com Jesus, homens que viam os milagres de Jesus, via a fé, via tudo aquilo que Jesus fazia na vida dos demais que estavam ali. Mas no momento eles ficaram eles tiveram medos, eles ficaram medrosos, como diz a palavra. Mas eu e você, nós temos que acreditar e crer num Deus que nós servimos, que pode todas as coisas. O barco ele pode balançar para lá e para cá, mas o nosso Deus ele está conosco no barco. O nosso barco não vai afundar, não, irmãos. O seu barco, você não vai cair, você não vai afundar, porque Jesus está contigo nesse momento, nessa luta que você está passando. Mas, irmão, o vento está muito forte. Calma, confia no Senhor, acredite, porque Ele é aquele que pode todas as coisas na minha vida e na sua. Porque se Ele tem poder para acalmar o mar e o vento, Ele tem poder para acalmar tudo isso que eu e você estamos passando. Essa luta que está, muitas das vezes, nos tirando da presença do Senhor, olhando para o mar, olhando para o mundo que está aí à nossa volta. Porque o mundo, ele quer nos tirar da presença de Deus. E o inimigo, ele vem com pratos lindos, preciosos, para mim e para você. Ele não vai vir com coisa ruim para mim e para você. Mas nós temos que ter uma coisa que se chama sabedoria, para dizer, afastai de mim, porque eu não quero. Porque eu não quero isso, porque eu tenho Jesus. Já me basta. Eu tenho a minha fé. E o Senhor, Ele muda o cativeiro, Ele muda as situações que nós estamos passando. Ele muda. Hoje você talvez está entristecido por muitas coisas que aconteceram na sua vida. Não sei se foi ontem, se foi há um ano atrás, se foi há 10 anos. Mas o Senhor manda dizer para você, coloque na mão dele. Tenha fé, confie no Senhor. Mas, irmão, querida, como que eu vou saber que eu tenho fé? Como que a minha fé? Porque hoje nós ouvimos muita gente dizendo, né, meu bem? Ore por mim, que eu não tenho mais fé. Eu estou desacreditada. Eu não consigo mais confiar em mim mesmo, na minha oração. Mas eu vou te dar um segredo. A fé ela é desenvolvida por meio da oração e na meditação da palavra. Nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Nós temos que ter oração, nós temos que ter a nossa intimidade com o Senhor. Porque quando nós começamos a ter uma intimidade com o Senhor, a nossa fé começa a aumentar, a nossa confiança no Senhor e em nós mesmos. Porque hoje a gente vê as pessoas aí com espírito de inferioridade. Inferioridade são aquelas pessoas que são os coitadinhos. E o Senhor, Ele não aprova isso. Ele criou eu e você para nós ser vasos de valor, vasos de honra diante desse mundo, diante desse vento, dessa tempestade. E eu e você, nós temos a fé, nós temos coragem, porque o Senhor já derramou na minha vida e na sua tudo isso. Como Ele derramou na vida dos discípulos. E os discípulos estavam ali com Ele, mas Ele se levantou e no mesmo momento Ele já ergueu a sua mão e disse, acalma-se vento, acalma-te, acalma-te mar. E nessa noite Ele disse para mim e para você, acalma-te, porque eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou fazendo o impossível na sua vida. Porque o possível é para mim e para você, mas o impossível é para o Senhor. Para mim passar por Silvia, que eu quero só mandar aqui um abraço para
para a Luciana Zanichelli, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida. E a irmã Cícera, a irmã Cícera, que Deus abençoe a sua vida, irmã Cícera. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a vida da Casey, né, que ficou mais velha semana passada. Que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida, amém? Amém, queridos. Um abraço aí no André Fernandes da Silva também. Eu preciso te chamar a tua atenção para alguns pontos dentro desse texto. Primeiramente, que a Bíblia diz que num daqueles dias, Jesus falou assim para os seus discípulos: entra no barco e nós vai para o outro lado. A questão é que eles estavam em Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar de sossego, um lugar de tranquilidade. E Jesus coloca esses homens, 12 discípulos, dentro de um barco. A maioria deles pescadores, a maioria deles já estava acostumado a navegar por aquelas águas da Galileia. E a Bíblia diz que quando eles começam a travessia por outro lado, eles enfrentam uma grande tempestade. Eram homens acostumados com isso, porque eram pescadores, a maioria deles. O que me chama a atenção dentro desse texto é que a Bíblia diz que Jesus ele estava dormindo, ele estava descansando, até porque ele era humano também, né? Até porque a obra dele, o ministério dele era muito cansativo, porque ele andava de lugares em lugares. Hoje a gente tem a comodidade de pegar o nosso carro, de ir numa igreja e ir na outra, mas naquele tempo Jesus, a maioria do percurso ele fazia a pé. E o que me chama a atenção é que agora Jesus está descansando e o seu descanso é interrompido porque há uma tempestade que se levanta. E o que eu aprendo dentro desse texto é que o próprio Jesus já sabia que essa tempestade iria se levantar. Só que Jesus queria que aqueles homens, aqueles seus discípulos, eles tivessem uma atitude de fé, de coragem, de ousadia, de orar. Não que eles não oraram, não que eles não tentaram repreender a tempestade. Mas se você acompanhar lá no versículo 25, ele vai dizer assim: onde está a vossa fé? E a maioria das vezes a gente fica como os discípulos, com muito temor, com muito pavor dentro da situação, dentro das dificuldades, dentro daquilo, dos obstáculos que a vida nos surge. E muitas vezes aquilo que acontece na nossa caminhada cristã nos assusta, né? Muitas vezes as situações, os momentos que nós vivemos faz com que a gente tenha medo. Mas aí é o momento onde que Deus quer que a gente exerça a nossa fé. E a nossa fé não pode ser menor do que as nossas adversidades, a nossa fé não pode ser menor do que o Deus que nós servimos. A questão é que dependendo da situação a gente tem medo, dependendo da circunstância nós entramos em pavor, em desespero, e muitas vezes a gente corre às pessoas que a gente confia para que ore por nós, que ajude nós em oração. É errado, irmão Silvio? Não, não é errado. A questão é que muitas vezes Jesus quer que eu e você nós colocamos a nossa fé em ação. O que tem que acontecer dentro da nossa caminhada cristã é que quando surge uma adversidade, um problema, uma dificuldade, nós temos que ter a ousadia de orar, de buscar a Deus, mas principalmente exercer a nossa fé, em dizer assim: eu sirvo um Deus grande e essa enfermidade, essa adversidade, sei lá o que você esteja passando, não vai impedir de eu servir a Deus, não vai impedir de eu repreender, porque se você estiver lembrado, Jesus disse que a nós Ele deu essa autoridade de erguer nossa mão, de orar, de expulsar demônios, de orar pelos enfermos, e através do seu poder, do seu Espírito Santo, Ele iria nos usar para que essas pessoas fossem curadas. A questão é que quando esses homens estão num lugar que é habital deles, porque eram pescadores, enfrentando uma tempestade, só que essa tempestade é uma tempestade que eles não estavam acostumados a ver, que é diferente da tempestade normal, porque essa tempestade é levantada por Satanás, porque Satanás queria destruir eles, queria destruir Jesus. Não é uma tempestade levantada por Deus, porque se fosse uma tempestade levantada por Deus, Jesus não ia repreender, né? Jesus ia falar: vamos orar aqui, vamos ver o que acontece. Mas Jesus repreendeu porque era Satanás levantando uma tempestade. Mas Deus permitiu, Jesus permitiu, porque Jesus queria ver se tudo aquilo que Ele havia ensinado aos seus discípulos, se tudo aquilo que Eles tinham explicado aos seus discípulos, na sua caminhada com os seus discípulos, se eles iam colocar em prática. Porque eu vou dar um exemplo aqui. É como se você fosse fazer uma viagem para um lugar que você já tem ido algumas vezes, mas você não foi dirigindo, sempre ao lado. E aí você confia em quem? Na pessoa que está do seu lado dirigindo. Mas chega um momento que é você que tem que dirigir. E aí você fala: nossa, a pessoa não está aqui do meu lado para me ensinar o caminho, mas eu já passei aqui por algumas vezes, mas eu não prestei atenção porque eu não estava dirigindo. E agora, como é que eu faço? E aí eu quero chamar a tua atenção para esse texto, porque é a mesma coisa. Jesus falou assim: eu quero testar a fé de vocês, porque vai chegar um momento que eu não vou estar com vocês pessoalmente, só em espírito.
então vamos ver se vocês vão se sobressair sem mim. O que acontece é que muitas vezes nós temos medo de exercer a nossa fé, da nossa ousadia, nós temos medo de colocar aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos deu. Então nessa noite, o que você quer dizer com isso, irmão Silvio? Eu quero dizer que você tem que ser mais ousado diante de Deus, né? Se a adversidade na tua vida, se os teus projetos, se aquilo que você tem colocado, você pode ouvir muitas palavras contrárias. Você pode ouvir muitas palavras das pessoas falar assim: para com esse projeto, para com esse sonho, para com essa caminhada, muda, não vai mudar de vida, tua vida vai continuar dessa forma. Você tem que repreender isso e não esperar que o irmão Silvio, a irmã Valquíria ore a Deus para que Deus te abençoe, mas que você tenha essa ousadia de erguer a sua mão, repreender palavras que muitas vezes machuca mais do que um tapa. Mas aprenda alguma coisa: a tempestade que você vai atravessar, a tempestade na tua vida que você vai enfrentar, porque Deus quer ver até onde vai a sua fé. Eu sempre costumo dizer aqui, a Bíblia diz que quando José é jogado dentro de um calabouço, porque ele foi acusado justamente pela mulher de Potifar, que ele queria agarrar ela na força, Deus estava querendo que José provasse para José mesmo que ele era fiel a Deus. Deus permitiu que a mulher de Potifar tentasse alguma coisa contra José, não para provar para Deus que ele era fiel, porque Deus sabia que ele era fiel. Ele não sabia se ele ia ser fiel a Deus. Então muitas vezes nós estamos dentro de situações de adversidades que Deus quer que a gente prova para nós mesmos que nós temos fé para superar aquilo, né? Deus sabe se você não vai beber, Deus sabe se você não vai fumar, Deus sabe se você não vai se prostituir, Deus sabe tudo, Deus sabe que você vai ser fiel a Ele, não. O quem não sabe somos nós, dentro de uma situação, dentro de uma tempestade, dentro de um mar. Então, o que Deus queria que os discípulos provassem para eles mesmos, que eles tinham fé suficiente para vencer a adversidade, que eles não tiveram que recorrer a Jesus, e Jesus vem dar uma palavra a eles, para ser homens. Cadê a fé de vocês? Vocês são homens de poucas fé, vocês têm que ter mais ousadia, né? Não é todo dia que vocês vão poder andar comigo, não é todo dia que eu vou estar ao lado de vocês. Então aprenda isso, tenha ousadia, né? É como se você for consertar alguma coisa que você tenta e não consegue. Você tem que tentar até você conseguir. Caso você não conseguir, você tem que chamar alguém que entenda do negócio. Mas a questão aqui, olhando para o lado espiritual, é que eu e você, nós precisamos colocar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Porque muitas vezes a gente quer que as fé dos outros seja suficiente para nós vencer os nossos obstáculos. E é a nossa fé, a nossa oração que vai vencer o obstáculo. Amém, queridos? Amém. Quero mandar um abraço também agora. Acabou de entrar aí o Marcos Silveira e o Luciano Lúcio. O Luciano trabalha comigo lá. Deus abençoe a sua vida, Luciano. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, né? E que o Senhor venha aumentar a fé de cada um de vocês. O Senhor, Ele permite as tempestades da nossa vida, é que Ele quer que nós tenhamos uma fé fortalecida e desenvolvida nele, no meio da nossa adversidade. No que você tem colocado a sua fé? No que você tem confiado? Vamos dizer assim, no que você tem confiado? Eu preciso fazer algo, mas o que você tem feito? Você tem orado, clamado, pedido para o Senhor? Ou você tem ido por você, pelo achismo? Eu acho que é assim, eu vou fazer assim. E muitas das vezes nós quebramos a cara porque o Senhor, Ele não quer que você vamos por nós, pelo achismo. Eu acho que é assim e vou fazer assim, amém. Não, nós temos que pedir a direção do Espírito Santo. Nós temos que pedir a direção de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que nos fortalece. É aquele que está conosco a todo momento. Ele sabe, é como você acabou de dizer. Ele sabe quando eu e você estamos tristes, quando eu e você estamos pecando. O Senhor sabe todas as coisas. E quando eu estava aqui lendo a palavra do Senhor, o Senhor colocou um salmo no meu coração, que é o Salmo 91. Aqui, o Salmo 91, ele é um salmo que nos ensina como que o Senhor, ele nos ensina, né? Que é o Deus, o nosso protetor, como Ele nos protege, como eu e você somos protegidos pelo Senhor. Manda também um abraço aí para o Eugênio Rodrigues, que o Senhor abençoe a sua vida também. Amém. Eu vou ler aqui Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso,
Olha aqui o Senhor está dizendo: aquele que descansa na sombra do Todo-Poderoso. Aonde você tem descansado? Aonde você tem colocado a sua fé e deixado o Senhor trabalhar? Onde você tem colocado a sua fé? Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que eu confio. Nós temos que confiar totalmente em Deus. Ah, mas o Senhor está mandando eu ir fazer isso. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito. Porque se eu vou fazer do jeito do Senhor, a pessoa não vai acreditar, a pessoa não vai confiar. Eu digo para você, se o Senhor mandou você fazer, faça, porque Ele está indo na sua frente. Ele está com você, Ele está caminhando com você. Acabou de entrar aí também a irmã Silvia Cristina, que Deus abençoe a sua vida, Silvia. A vida do Rafael, o pastor Carlos, a pastora Neuza, que Deus abençoe. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas encontrará refúgio. A felicidade dele será o seu escudo protetor. Aqui o Senhor dizendo mais uma vez que Ele é aquele que nos cobre com as asas protetoras dele e nos guarda, nos protege de toda armadilha, de toda a armação do inimigo contra a minha vida e contra a sua. Porque todos os dias o diabo ele vem jogando seta, tentando nos destruir para tirar a gente da presença do Senhor, o nosso foco. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você olhará e verás o castigo dos ímpios. Aqui o Senhor já está dizendo: o inimigo ele pode jogar seta, ele pode lançar tudo o que ele quiser sobre a minha vida e sobre a sua, mas nós somos protegidos pelo nosso Deus, pelas asas, como já diz ali, o Senhor nos cobre com as suas asas e nós estamos protegidos. Mas quando nós saímos, como que eu posso explicar? Eu e você, nós estamos aqui, vou pôr aqui em cima da minha cabeça. Nós estamos aqui, ó, protegidos pelo Senhor. Nós estamos aqui, né? Na face, olhando para o Senhor, nos caminhos do Senhor. Nada vai acontecer comigo, com você. O inimigo ele pode até tentar lançar toda a seta, toda a armadilha dele. Mas se eu e você fizermos isso, ó, sermos da poderosa mão do Senhor, algo pode acontecer comigo e com você. Então eu digo para você, fica firme na presença do Senhor. Porque a palavra diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Mas desde que você esteja aqui, ó, na proteção do Senhor, na proteção de Deus. Quando nós saímos da proteção de Deus e vivemos no mundo, como eu posso dizer, viver uma vida, um pé lá, um pé cá. E, não, hoje eu vou, hoje eu faço, amanhã. Não, hoje eu não quero fazer live. Sábado eu faço. Não, nós temos um compromisso que não é com o homem, é com Deus. Você tem que colocar na sua cabeça e no seu coração que o seu compromisso é com Deus, é com o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que nos guarda a todo momento. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor é o seu refúgio. Se você confiar nele, se você colocar tudo aquilo que está tirando você da presença dele, ele é seu refúgio. Na hora da tristeza, na hora que você está ali preocupado, ele vem, ele é seu refúgio, é aquele que te fortalece, é aquele que te levanta. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, nada chegará à sua casa, nada. O inimigo ele pode lançar setas, ele pode lançar maldição sobre a sua vida, mas quando você está coberto com a proteção de Jesus, com a proteção de Deus, nada chegará à sua casa, nada chegará na sua vida. Porque os seus anjos dará ordem a seu respeito para que protejam em todos os dias os seus caminhos. Ande nos caminhos do Senhor.
ande nos caminhos que o Senhor traçou para você. Porque, irmão, mas está difícil andar nos caminhos do Senhor. Coloca nas mãos dele, confia, peça para ele: Senhor, eu preciso mais da sua presença. Eu preciso mais ter intimidade contigo. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta o meu amor por ti. Porque o amor hoje está se esfriando nos corações de muitos pela obra do Senhor, pelas coisas de Deus. Com as tuas mãos ele segurará, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará no leão forte e sobre a serpente. Olha, irmão, o que ele está dizendo. Mas para a gente fazer isso, nós temos que estar na onde? Na proteção de Deus. Porque quando nós estamos na proteção de Deus, Deus derrama da graça, Deus derrama da unção, Deus derrama da... Como eu posso dizer? O Senhor ele nos chamou para ser ousado na presença dele. Não vamos querer se aparecer, mas sim ousado. Nós temos que ter a ousadia de vir e pedir para o Senhor: Senhor, me usa, mas primeiro, Senhor, me transforma, para que eu venha ser um novo servo, uma nova serva, cheio da graça e da presença do Senhor. Porque Ele me ama e Ele me resgatou. Eu protegerei, pois conheci o teu nome. Aqui já diz, ó, Ele me ama, Ele te ama. Por isso que Ele nos chamou, por isso que a obra que Ele, quando Ele nos formou, quando Ele nos criou, Ele já tinha uma obra na minha vida e na sua. Já tinha algo designado para nós fazermos nessa terra. Como eu disse, nós estamos aqui somente de passagem, somente nós somos peregrinos aqui nessa terra. Mas nós temos que estar fazendo a vontade e o querer dele. E o amor dele é infinito, o amor dele é tão lindo, irmãos. Nós temos que começar a ver o nosso Senhor Jesus Cristo com os olhos de amor. Nós temos que olhar para o Senhor, olhar para aqueles que estão do nosso lado com um olhar de amor. Porque Ele me ama, mas Ele ama também aquele pecador. Ele ama o pecador, não o pecado. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é quando eu e você quando a gente continua no caminho do Senhor. Porque a salvação do Senhor é nós estarmos no caminho dele, fazendo a vontade e o querer dele. Porque quando a gente vai pelos nossos caminhos, como eu sempre digo, a palavra do Senhor está aqui na palavra do Senhor diz: os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, e os nossos pensamentos muitas das vezes não são os pensamentos do Senhor. E nós às vezes, o nosso coração é enganoso. Às vezes nós vamos pelo nosso coração e não pelo aquilo que o Senhor quer. Então eu digo para você, exercita a sua fé, coloque a sua fé, pratica a sua fé. Porque quando nós começamos a praticar a nossa fé, nós começamos a confiar mais em Deus. Nós começamos a entender o chamado de Deus para a minha vida e para a sua. Porque às vezes você pode ter perguntado hoje já para o Senhor: Senhor, qual é o meu chamado? Por que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me quer na obra do Senhor? Você já perguntou para o Senhor isso? Eu digo para você, você é um vaso escolhido e precioso nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele quer te usar de uma maneira extraordinária, mas somente se coloque na presença e seja servo fiel nas mãos do Senhor. Amém? Deixa eu passar para o Silvio um pouquinho para ele falar, porque já fez demais. Amém, queridos? Em Lucas capítulo 8, versículo 25, lá na parte final, diz assim: quem, pois, é este que manda até sobre os ventos e as águas e lhe obedece? Se nós formos para o livro de Marcos, lá no capítulo 16, versículo 17, vai dizer assim: esse sinal há de seguir aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. A pergunta que eles estão fazendo ali, a resposta está aqui: quem é esse homem aí que está acalmando a água, né, a tempestade? É esse homem que deu autoridade para mim e para você, de nós sermos diferentes na presença dele. É esse homem a qual um dia veio na terra
e por objetivo de Deus, por missão a Deus, ele falou assim: preciso fazer algo diferente na vida da minha igreja. E ele doou a sua própria vida em resgate da minha e da sua. Mas isso ele deixou que nós tivéssemos uma autoridade diante das pessoas. Nós somos diferenciados do mundo. O mundo não tem autoridade de expulsar demônio. O mundo não tem autoridade de orar por alguém e enfermos serem curados. O mundo não tem autoridade de pegar em serpente ou de beber alguma coisa mortífera que faça mal. Essa autoridade Jesus deu à igreja dele. Jesus deu a mim e deu a você. Eu não sei qual é a situação que você passa, eu não sei qual é a tempestade que você enfrenta, mas eu sei que você tem autoridade para repreender ela e vencê-la ela. Aleluia. Da mesma forma que os discípulos ficaram impressionados, apavorados, e ao mesmo tempo maravilhado com o que Jesus estava fazendo de acalmar uma tempestade, ele estava dizendo: vocês têm a mesma autoridade, né? A qualquer tempestade que surgir na tua vida, se vocês tiver fé, vocês também irão acalmá-la. A questão é que muitas vezes nós temos medo de usar a nossa fé. A questão é que muitas vezes nós dependemos das pessoas para ter fé. Muitas vezes a gente quer que as pessoas orem por nós, jejuem por nós, se consagrem por nós, coisa que nós temos essa autoridade também, né? Muitas vezes a gente está cansado de ver as pessoas falam assim: ora nessa causa por mim. Você ajudar alguém em oração é uma coisa, você orar e a pessoa se acomodar. O pastor Domingo falou na igreja, né? A gente está orando pela igreja, mas não basta só nós orarmos, nós temos que fazer a nossa parte primeiro. Não basta só o pastor, a pastora orar pela nossa vida, nós também temos que fazer na contrapartida, né? Não só depender das orações dele, porque aí fala: não, o pastor está orando por mim, a pastora está orando por mim, o presbítero está orando por mim, fulano está orando por mim, não, eu não vou orar. E aí quando surge essas tempestades, o que a gente fica? Apavorado, com medo. Por quê? Porque a gente não tem recurso, a gente não tem condições de abater a tempestade. Então Jesus estava mostrando para os discípulos que a autoridade que ele havia dado a eles, eles tinham que exercer, ao ponto de ele chegar e falar assim: homens de pequena fé. Não que eles não tinham fé, é que eles não estavam sabendo o tamanho da fé que eles tinham, porque até então eles não tinham enfrentado tempestade, até então eles não tinham enfrentado algo que deixar, porque Jesus sempre caminhou com eles. Então é fácil ter alguém do nosso lado caminhando, nos empurrando, nos segurando, nos puxando, mas quando nós temos que exercer isso sozinho, fica complicado. Então Jesus estava mostrando a esses homens: vocês têm autoridade, use a autoridade que eu dei a vocês. Quando eu vou para esse texto de Marcos aqui no capítulo 16, versículo 16 até o versículo 18, Jesus está dizendo: eu estou dando essa autoridade a vocês, porém vocês têm que exercer essa autoridade, né? Eu lembro que quando nós chegamos na igreja, havia cultos que o demônio se manifestava, né? Pessoas endemoniadas se manifestavam os demônios. E aí, hoje a gente quase não vê isso, mas muitas pessoas, elas até oram para isso não acontecer. Por quê? Porque muitas vezes não está preparada para enfrentar isso. Muitas vezes não está preparada. A gente lembra aqui, quando nós tínhamos o trabalho de célula, uma vez o demônio se manifestou no final da célula numa mulher aqui. Aí se eu e minha esposa, só estava eu, minha esposa e a Maria Eduarda. E se a gente não está preparado, nós liga para o pastor, liga para o obreiro mais próximo. Essa autoridade Jesus tinha nos dado. E amarrar ela e chamar amarrar, fala: corre aqui pastor Carlos, corre aqui pastora, ou ora aí pelo telefone, ou expulse o demônio. Ele disse: eu te dou autoridade. Vocês têm essa autoridade. Então eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando nessa noite, né? Eu não sei se o teu barco está suportando o vento, mas eu sei que se você estiver com Jesus e Jesus estiver no teu barco, fique tranquilo, fique calmo, mas exerça a sua autoridade, exerça a sua fé. Não fique dependendo só das pessoas, não fique dependendo que as pessoas orem por você. Essa autoridade Deus te deu. Então, a situação que você está passando dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do círculo de amizade, erga a tua mão e repreenda, erga a tua mão e expulsa esses demônios aí, né? Não fique dependendo só das pessoas, você tem autoridade, Deus te deu essa autoridade, né? O que acontece é aquilo que eu disse: muitas vezes a gente quer que o vizinho ore por nós e nós não oramos. Então que eu e você venhamos exercer a nossa autoridade que Deus nos deu, e Ele diz que essa autoridade é nossa. Essa autoridade não foi o mundo que nos deu, quem nos deu essa autoridade se chama Deus Altíssimo. Então Ele nos deu essa autoridade. O Espírito Santo, Jesus fala uma coisa muito linda, que Ele foi expulso da sinagoga. Ele diz: o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo é sobre mim. O mesmo Espírito Santo que era sobre Jesus é sobre mim, é sobre você. O Espírito Santo que está sobre a nossa vida não é diferente do Espírito Santo que está sobre a sua vida. É o mesmo Espírito Santo.
o pastor Carlos não tem um Espírito Santo maior do que o meu, eu não tenho maior do que o dele. A questão é que nós precisamos entender que nós precisamos exercer a nossa fé e a nossa autoridade. A questão é que o diabo muitas vezes olha e fala assim, esse não tem autoridade nenhuma porque ele tem medo. E aí você tem que mostrar para o diabo que você não tem medo não. A tempestade vai surgir, vai dar pavor, muitas vezes vai dar pavor, mas entenda que Jesus está no teu barquinho aí, na tua lanchinha, no teu navio, e Ele quer que você use a sua autoridade. Muitas vezes a gente pode até não ter tanta fé assim para sobressair sobre alguma situação, e aí nós precisamos da ajuda de Jesus, mas Ele está dizendo, eu te dou autoridade, eu te dou ousadia, então exerça isso em nome de Jesus nessa noite. Amém, irmã Valquíria? Amém. E muitas das vezes, é como disse aqui, né? Jesus, ele não queria menosprezar os discípulos, ele queria somente que eles encorajar eles a exercer a fé que eles tinham. Quando Jesus aqui vem e fala, né, homens de pequena fé, vamos dizer, ele falou, pô, cadê a fé que vocês têm? Vocês estão andando comigo, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, as maravilhas que eu estou fazendo na vida de muitos, ressuscitando, curando. E cadê a fé de vocês? Mas aqui ele teve que vir, como que eu posso dizer, ele teve que vir aqui com um pouquinho mais de, vamos aí, vamos, né? Mas ele queria que eles exercessem a fé, encorajar eles. Hoje, muitas das vezes, as pessoas estão deixando, como se eu disse, as pessoas estão se acomodando e deixando o outro. Mas o meu pastor ora, mas os presbíteros oram. Pastor Agileu, ora por mim. Eu não preciso orar, Sim, você tem que orar, sim, você tem que buscar e pedir pela sua vida, pela vida da sua família. O Senhor te chamou para você ser um homem e uma mulher cheio da presença dEle, para você levantar as suas mãos e repreender, dizendo, afasta-se de mim, Satanás, dentro da minha casa não. Você tem que saber e ter autoridade para quando o inimigo vir querendo lançar coisas na sua mente, jogar no seu coração, você ter sabedoria e dizer, erguer as suas mãos e orar dentro do seu lar, porque o Senhor, Ele te capacitou, Ele te ama e te capacita a cada dia, como Ele nos capacita também, porque muitas das vezes você tem olhado e a gente olha para a vida do outro e fala, como que a vida do outro é diferente da minha, como eu queria que a minha vida fosse diferente. Mas a vida que você está vivendo, muitas das vezes você só precisa de um passo, de ter dentro de você a fé e a autoridade para expulsar toda a seta, tudo aquilo que o inimigo lança sobre a sua vida. O Senhor só quer que você nos encoraja para a gente fazer a vontade e o querer dEle. Sábado passado a gente estava falando, nós estávamos dizendo, tenha coragem, tenha fé, mas nós temos que colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Eu ouvi algo a semana passada de uma pessoa, e a pessoa me disse assim, ela trabalhou num determinado lugar, e ela disse que a pessoa chegou e começou a falar muitas coisas para ela, e ela é uma serva do Senhor. E aquela pessoa, ela estava com tanto ódio, que ela viu o ódio nos olhos da pessoa, a pessoa começou a falar, e as pessoas que estavam ao redor ficou parado ouvindo. E a pessoa que estava do lado dela falou assim, você não vai falar nada? Ela falou assim, não, o que está com ele é dele, eu não posso, se eu for boquejar com ele, eu vou falar algo para ele, eu vou ficar no mesmo nível dele. Eu e você, nós somos também diferentes. Nós temos que ficar no nível que o Senhor nos ensinou. Nós temos que ter a sabedoria. Porque as pessoas, às vezes, em amarga do mundo, vêm cheia de tribulação e quer vir tirar a nossa paz. Mas nós temos que ter sabedoria no momento. É fácil? Não é fácil. Eu digo por mim que não é fácil. Mas o Senhor, Ele tem me capacitado. Que muitas das vezes as pessoas vêm e te afronta. O inimigo, ele te afronta. E se você vir querer debater com o inimigo, você vai sair da presença de Deus. Você vai sair, aquela paz do seu coração vai sair. Daí vai entrar o que no seu coração? A raiva, ou muitas das vezes o ódio. Isso daí acaba com o nosso dia, acaba com a nossa semana.
E nós temos que ter dentro de nós o Espírito Santo e o amor de Jesus pelas aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Por nós mesmos, pela minha vida, pela vida da minha família. Porque se você, que nem o meu esposo, ele tem um trabalho dele, se alguém chega lá e fala, descarrega tudo que ele tá, tudo de coisa ruim que tá nele, toda a aflição, toda a amargura sobre a vida do meu esposo vai de bater de frente, ele vai ficar no mesmo nível. E o Senhor não quer isso, Ele quer que eu e você sejamos luz, nós sejamos luz no meio das trevas, no meio desse mundo que está cheio de pecado, que esse mundo aí que a gente está passando, né? A gente vê tanta coisa acontecendo. Ah, irmã, mas é o inimigo? Muitas das vezes é permissão do Senhor. A gente tem que entender quando é o inimigo e quando é permissão do Senhor. Porque na nossa vida não é diferente. A minha vida não é diferente da sua. A luta que nós temos, muitas das vezes, talvez a minha luta pode ser menor que a sua. Mas talvez a minha luta é maior que a sua. Mas todos os dias aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós estamos aqui para fazer. Na vida do pastor Agileu, o presbítero, o pastor Carlos, está aí para fazer aquilo que o Senhor mandou. Mas você às vezes não sabe como está o nosso coração, como eu não sei como que está o seu coração. Como que está a sua vida, quem sabe é somente Deus, é somente o Senhor. Mas eu digo para você, não perca a fé. Peça para o Senhor aumentar a sua fé. Senhor, eu preciso de uma porção dobrada de fé, Pai. Pai, eu coloco tudo nas suas mãos. Entrega nas mãos do Senhor e descansa. Confia no Senhor, porque Ele é aquele que sabe de todas as coisas, do amanhã na minha vida e na sua. Como eu acabei de ler, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege. E nós temos que clamar, Ele vai dar a vitória, Ele vai dar a resposta. Se você está hoje perdido, não sabendo o que fazer, o Senhor manda dizer para você, clame o nome do Senhor. Porque você clamando o Senhor, dobrando o seu joelho. Ah, irmã, mas não dá para mim dobrar meu joelho onde eu estou. Mas comece a falar com o Senhor. Se você está caminhando, andando de bicicleta dentro do seu carro, comece a falar com o Senhor que Ele vai vir e te dar vai passar o bálsamo no seu coração e vai dizer, filha, filho, é dessa maneira, é desse jeito. Então o Senhor é aquele que nos ensina, é aquele que nos capacita e nos ensina a cada dia. E Ele, cada dia Ele está aumentando a minha e a sua fé. Amém? Amém, queridos. Antes de eu dar os avisos aqui para nós encerrarmos, eu me lembrei agora dos fariseus. Vamos aí, divide em duas partes. De um lado, os fariseus, da outra parte, Jesus e seus discípulos. A minha esposa falou de negócio de amor aqui, eu lembrei disso. Os fariseus, eles pregavam amor, eles pregavam que deveriam se ajudar as viúvas, eles pregavam que o povo deveria se arrepender, eles pregavam que o povo deveria ser temente a Deus, servir somente a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. A mesma coisa que Jesus e seus discípulos pregavam. A questão é que os fariseus pregavam, mas não executavam. Jesus pregava, ensinava e executava o que ele pregava. Então o que acontece é que muitas vezes a gente prega tanta coisa, mas a gente quer que as pessoas que vivam e praticam aquilo que nós estamos pregando. Mas para mim não serve. Então os fariseus tinham esse costume. Eles queriam ser aplaudidos em praça pública, eles queriam as primeiras cadeiras na sinagoga, porém eles queriam ser vistos. Eles falavam assim, vocês têm que amar, mas eles não amavam. Vocês têm que ser temente a Deus, eles não eram temente a Deus. Vocês têm que amar a Deus acima de todas as coisas. Eles não amavam a Deus acima de todas as coisas. Eles amavam a ganância deles pelas ofertas, né? Pelo bem-estar deles. E Jesus vinha dizendo a mesma coisa, arrependei-vos, né? Porque há chegado o reino de Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar as pessoas, orar um pelos outros. E isso Jesus fazia a mesma coisa dos fariseus. A questão era que Jesus praticava isso. Os discípulos praticavam isso. E que eu e você nessa noite viemos praticar isso. Não só a gente está aqui ouvindo as lives de toda semana, aí do pastor Agileu, do pastor Carlos, da pastora Neuza, do presbítero Almiro, da irmã cooperadora Paula, nas terças-feiras e sábados aqui conosco, mas a questão não é só você ouvir, a questão não é só você anotar, a questão não é só você dizer assim, nossa, que bonito, eu gosto de ouvir o pastor Agileu, o pastor Carlos, a pastora Neuza, o Almiro, a Paulo, o Silvio e a Valqueira. A questão é que nós não podemos ser fariseu, nós precisamos ser discípulos. Então você tem que alinhar onde que você quer ser. Ou você quer ser fariseu, falar bonito, pregar bonito, fazer gestos bonitos, ou você quer ser discípulo.
né? Ou você quer ser servo, né? Servir. A questão é que Jesus, quando ele disse assim, ó, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, ele está dizendo doentes espiritualmente. Ele está dizendo aqueles que ainda não acreditavam nele. E muitas vezes crente não está acreditando no poder de Jesus. Muito crente não está acreditando. E muito crente precisa ser batizado de novo, porque querem se comportar como fariseu, em vez de se comportar como servo de Jesus Cristo. Amém, minha irmã? Mais alguma coisa para encerrarmos? Quero mandar aqui um abraço para a irmã Luzia Lopes. Deus abençoe a sua vida, a vida do Antônio, a vida do Aleandro, né? A Andréia Freitas, que Deus abençoe a sua vida, Andréia, a vida da sua família. E a Jéssica Sanches, que acabou de entrar, que Deus abençoe a sua vida, a minha prima. A Sandra, né? Que Deus abençoe grandemente a sua casa. Amém? Antes de passar para você, eu quero dizer algo. Nós temos que saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz por mim e por você. Eu quero que quando você for olhar no espelho, olhe para você. Olhe para você e comece a falar com o Senhor. E diga, Senhor, eu preciso mudar em que área? Me mostra. Porque hoje as pessoas estão vivendo uma vida assim, ó. A vida vem, amanhã, hoje eu levanto, tomo café, vou trabalhar. Vem, almoço, vou trabalhar novamente. Eu chego, vou dormir, janto. Tá assim, ó, a vida dela tá assim, ó, toda enrolada. E o Senhor manda dizer para você e para mim também. Como que nós estamos perante ao Senhor? Como que está a minha e a sua fé perante ao Senhor? Como que está as nossas vestes? Porque hoje nós vivemos um mundo de muita apontação de dedo, de muita acusação. Isso daí, quem tem que fazer e quem vai fazer vai ser o Senhor quando servir buscar a sua igreja. Nós estamos aqui para levar o amor, para levar aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, na nossa vida. Aquilo que o Senhor fez comigo há 8 anos atrás. Aquilo que o Senhor fez na vida do Silvio há 8 anos atrás. Na vida da minha família. Ele restaurou a nossa vida. Ele mostrou para nós como é o amor dele por nós. E não é diferente o amor dele por você. Ele ama você, ele ama a sua família. Ah, mas irmã Valquíria, mas você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele sabe, ele manda dizer para você, descansa, porque é eu que trabalho ao seu favor. É eu que faço na sua vida. Então descanse, espere no Senhor, confia nele. E no tempo certo ele dará a vitória. Não é no meu tempo e não é no seu, é no tempo dele. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, mas eu digo para você, o Senhor já está entregando a sua vitória nas suas mãos. Tome posse daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Eu quero mandar um abraço aí, que acabou de entrar, para o Tiago Caetano. Deus abençoe a sua vida, Tiago, grandemente. Amém? Amém, queridos. Essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Às vezes você fala assim, irmão Silvio vai ser, irmã Valquíria pega um pouco meio pesado. Não é que nós não somos melhores que ninguém, queridos. A única coisa que a gente quer é que tudo aquilo que é ministrado durante a semana, não só nas lives, mas também nos cultos, que você possa praticar. Porque muitas vezes se você perguntar para alguém aí que esteve no culto domingo, que palavra que foi trazida no culto domingo, ela não lembra mais. Não vou muito longe, se perguntar assim, às vezes você não assistiu, mas as pessoas que assistiu falam assim, o que o pastor Agileu pregou ontem, qual que era o tema? Não lembra. Né? Por quê? Porque é um simpatizante, porque gosta, mas não quer mudança, não quer atitude. Não seja como fariseu, seja como discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Amém? Só querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Essa é a questão. Deixa eu só lembrar para vocês que amanhã, quarta-feira, para você que é aqui da comunidade evangélica Deus Vive de Paranavaí, às 19 horas o pastor Carlos Brandão solta a lista aí para o culto da quinta-feira, né, que está aí numa campanha Conquistando Terras. O culto na quinta-feira às 20 horas. Se você quiser participar conosco, dê o seu nome lá. Você que não é da comunidade evangélica Deus Vive, conhecer alguém que fala, marca o meu nome aí que eu quero ir. Às vezes, como diz o pastor Edileu, você é amigo dele, ele é meu amigo, ou amigo de alguém que é amigo seu. Fique à vontade em nome de Jesus. Caso você não conheça ninguém, fala, mas eu quero ir. Rua Martins Silvério Nascimento, número 245, Jardim P, uma rua abaixo da Senival Fortes ali. Você vai ser bem recebido, eu creio que vai ter um lugarzinho para você lá cultuar a Deus juntamente conosco. Às 20 horas o pastor Carlos tem a sua live aí juntamente com a pastora Neuza, uma palavra edificante ao nosso coração. Deus tem usado demais o nosso
nosso casal de pastores, e Deus tem falado através deles muito, e nós temos aprendido e absorvido e praticado o que os servos de Deus têm sido ministrando sobre a nossa vida. Lembrando que sexta-feira não terá a live do presbítero Almírio e da irmã cooperadora Paula, em virtude de que nós teremos uma reunião de obreiros, né, na igreja às 20 horas. Então você que é obreiro aí da comunidade evangélica Deus Vivo, às 20 horas o pastor Carlos tem uma palavra para nos dar lá, né, uma reunião aí com os obreiros, amém? Lembrando que aí no sábado, às 19 horas, o pastor Carlos Brandão solta a lista aí para o culto de domingo, e aí você tem que dar seu nome, até porque nós ainda estamos restritos de estar com 100% da capacidade, só 50%, por isso nós ainda precisamos dar não, mas você vai com a sua máscara, lá tem álcool gel, tem os tapetes lá para você higienizar os pés, tem medidor de temperatura, então as famílias sentam junto, quem vai sozinho senta sozinho, ninguém há o distanciamento que é necessário. E o culto começa às 19 horas, na quinta-feira começa às 20 horas. E lembrando que na segunda-feira o meu amigo pastor Agileu, com a sua live aí às 20 horas, Deus também tem usado demais o seu servo e tem nos abençoado. Ontem ele trouxe uma palavra tremenda em nome de Jesus. Que você que ainda não assistiu, entre lá no Facebook do pastor Agileu, entre no Facebook do pastor Carlos, entre no Facebook do presbítero Almiro e compartilhe lá as mensagens. E também compartilhe a nossa aqui e ajude nós a divulgar esse evangelho de Cristo em nome de Jesus. Lembrando que daqui a pouquinho subo essa mensagem lá para o meu canal no YouTube e você possa acessar lá, Silvio Palácio, se inscrever, apertar o sininho lá, porque enquanto nós lançarmos aqui, divulgarmos aqui um vídeo, sempre nós temos um vídeo lá, você vai ser notificado em nome de Jesus. Era os recados em nome de Jesus. Uma coisa mais, uma qualquer para nós encerrar? Sim, eu quero que vamos estar orando, né, pela vida da dona Lourdes, que eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Nós ainda estamos em tempo de pandemia. Não estamos ainda já podendo ter muita aglomeração. E as pessoas hoje não estão mais se cuidando como estavam antes. A gente está vendo muitos casos, muita gente, né, próxima da gente com essa doença. E o que nos protege é a máscara, mas o que nos guarda é o Senhor. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha família, né? Mas nós vamos orar e vigiar, porque nós temos que orar, usar a máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos, né? Não pegar em tudo que você às vezes a gente pega em algum lugar, já vai, passa a mão no rosto. E pedir oração para Dona Lourdes. Ela está aqui em Paranavaí, já não tinha mais lugar para ela, que ela está em Colorado, né? Ela é mãe do meu tio. Então assim, nós vamos estar orando pela vida dela, nós vamos estar orando pela prima do meu pai, a Graziele, e o filho dela, que estão também internados com o mesmo problema, Covid. Mas eu digo para você, irmãos, nós temos um Deus que sabe, pode todas as coisas na nossa vida. Mas vamos vigiar. Eu quero pedir para você: vigie onde você vai, vamos evitar aglomeração, vamos evitar muitas coisas. Tem as pessoas que usam máscara. Eu até brigo com algumas pessoas que eu vejo. Ela coloca a máscara e a máscara vai caindo. Ela cata aqui e coloca aqui. Vai puxando a máscara. Isso daí, irmãos, você pegou em algum lugar. Então assim, vigia, porque não é só você. Você tem pessoas do seu lado que também você tem que ter cuidado. Então assim, vamos nos cuidar. E eu peço para você que está aí, ore pela sua família e vigia, guarda. Peço para o Senhor te guardar, te proteger. A Dona Lourdes, eu peço que você venha orar pela vida da Dona Lourdes, pela vida da Graziele, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos, né? Porque nós não sabemos ainda se tem mais pessoas. Porque uma pessoa infectada, ela chega do lar, ela pode infectar todo mundo dentro da casa. Então eu peço para você, cuidado, se cuida. Amém? Eu quero mandar um abraço aí pro seu genro, que acabou de entrar aí, o João Arruda. Que Deus abençoe a sua vida, menino. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor tem muitas coisas para realizar na sua vida. Amém? Vamos. Amado Deus, querido Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, Senhor Jesus,
apresentar, meu Pai, a cada vida, meu Deus, que está aqui representando a sua família. Deus, eu peço a Ti, que o Senhor vai entrando nesse momento em cada casa, em cada lar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor vai tirando tudo aquilo que não pertence a Ti, meu Pai, da vida, Senhor Jesus, dos meus irmãos. Pai, derrama da sua unção. Aumente, Senhor Jesus, a fé, meu Pai, dos seus filhos, meu Deus. Ó Senhor Jesus, que eles possam ver as suas mãos, o seu cuidado, meu Pai, com eles, meu Deus. Pai, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha guardando, que o Senhor venha livrando, meu Deus, eles das armadilhas do inimigo, meu Pai. Porque eles foram chamados e escolhidos por Ti. Eles são amados, eles são cuidados pelo Senhor, meu Deus. Pai, eu peço a Ti pela vida da Dona Lourdes, meu Deus, que o Senhor vai de encontro com a vida dela lá naquele hospital, meu Pai. O Senhor vai colocando as mãos, meu Deus, naquele pulmão. Ó Senhor, Jesus vai repreendendo toda enfermidade, meu Pai, porque o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Eu peço pela vida da Graziele, pela vida do seu filho, pela vida da sua família nesse momento. Eu coloco eles nas suas mãos, meu Pai. Ó Senhor Jesus, vai repreendendo toda enfermidade, Senhor Jesus. Vai repreendendo toda seta, toda fúria do inimigo contra a vida deles, Pai. Ó Senhor Jesus, eu peço a Ti que o Senhor venha dando saúde aos seus filhos, meu Pai. Ó Senhor Jesus, mostra, Senhor Deus, o caminho. Ó Senhor Jesus, capacite eles nos ministérios, meu Pai, que o Senhor tem colocado nas mãos dele, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu peço pela vida da minha família nesse momento, que o Senhor venha guardar, o Senhor venha proteger, Senhor Jesus, e que a cada dia o Senhor venha estar conosco, nos capacitando. Ó Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, fica conosco a cada dia, nos ensinando e nos dando a direção, Senhor Jesus, para onde nós devemos caminhar, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu peço a Ti, abençoe a cada família, meu Pai, a cada um, Senhor Jesus, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Antes de eu encerrar aqui, deixa eu mandar um abraço aí para Edna, o Jefferson, para a Rose, para o Zezinho lá de Cianorte. Deus abençoe a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos, que estiveram aí conosco, né? Estiveram participando, assistindo. Que o Senhor venha derramar chuvas de bênção sobre a vida de vocês. Chuvas sem medidas de bênção sobre a vida de cada uma de vocês, dentro do lar de vocês. Amém? Mas eu peço para você, peça para o Senhor, aumente mais a minha fé. Porque nós temos que ter mais fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Confie nele e ele atenderá o desejo do seu coração. Amém? Fiquem todos na paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e até sábado, se assim a Deus nos permitir. Amém? Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa.